o herdeiro da seiva antiga. Eu sempre achei que ser comum era uma espécie de disfarce. Meu nome é Kael, tenho 12 anos e moro na fronteira da Floresta Sussurrante. Para todos na vila, eu era apenas o garoto quieto cuja família tinha tradições estranhas. Como plantar uma semente de freixo a cada novo nascimento ou saber o nome de cada vento. Mas eu sabia que havia algo mais. Eu sentia isso no ar, nos meus ossos. A Floresta Sussurrante ela não era um lugar comum. Ela falava, não com palavras, claro. Falava com o farfalhar das folhas, o estalar dos galhos, o zumbido dos insetos. Era um murmúrio constante. Uma canção de ninar que embalava a nossa vila. Até o dia em que ela se calou, foi sutil no começo. Um silêncio estranho no meio da tarde. Eu estava perto da minha árvore favorita, um salgueiro antigo cujos galhos caíam como uma cortina verde, e percebi que não ouvia nada. Nem o zumbido das abelhas, nem o canto de um pássaro. Nada, apenas um silêncio pesado, como o de um quarto vazio. Foi quando eu toquei seu tronco. Em vez da casca rugosa e úmida, meus dedos encontraram uma superfície fria, lisa e dura, como pedra. Olhei para cima. Um dos galhos mais grossos do salgueiro não era mais de madeira. Era cinza, sem vida. Estava se transformando em pedra. Corri para a vila, salgueiro! Ele tá virando pedra, gritei para quem quisesse ouvir. Os mais velhos sorriram com pena. É só uma praga, garoto, disse o ferreiro. A natureza segue seu curso. Mas não era uma praga. Era um silêncio que se espalhava. Nos dias seguintes, mais árvores começaram a endurecer. O murmúrio da floresta se tornou um sussurro fraco, depois um sopro, e então nada. O silêncio era a doença. Eu não conseguia aceitar. Uma noite, enquanto a lua cheia pintava o mundo de prata, senti um impulso, uma atração que vinha do fundo da floresta agora silenciosa. Era como se alguém me chamasse. Não com som, mas com um puxão no meu peito. Vesti minhas botas, peguei um lampião e, sem contar ninguém, mergulhei na escuridão. A floresta à noite era diferente. A magia doente a deixava estranha. Um museu de estátuas e informação. Quanto mais fundo eu ia, mais a sensação de chamado se intensificava. Ela me levou a um lugar que eu nunca tinha visto. Uma pequena clareira, protegida por rochas cobertas de musgo, onde uma única árvore ainda parecia viva. Era um carvalho imenso, tão antigo que parecia sustentar o próprio céu. Na base do carvalho, havia uma pedra chata com inscrições que brilhavam suavemente sob a luz do meu lampião. Eram os mesmos símbolos que minha avó costumava bordar em lenços. Ao lado da pedra havia um pequeno baú de madeira. Meu coração martelava contra minhas costelas. Com as mãos trêmulas, eu o abri. Dentro, sobre um veludo desbotado, havia um único objeto. Um amuleto de madeira escura, esculpido na forma de uma folha, preso a um cordão de couro. No momento em que meus dedos o tocaram, uma onda de calor percorreu meu braço. E o amuleto brilhou com uma luz verde suave. E então, as vozes vieram. Não na minha cabeça, mas no meu sangue. Eram ecos, memórias, sentimentos. Eram meus ancestrais. Eu vi minha tataravó falando com as árvores, pedindo permissão para colher seus frutos. Vi meu avô curando um galho quebrado com um toque e um sussurro. Vi gerações de guardiões, minha família, protegendo a floresta, e entendi tudo. A seiva da floresta, sua força vital, estava conectada à nossa linhagem. Nós não éramos apenas guardiões, éramos parte dela. E eu era o último. O elo estava fraco porque eu não sabia quem eu era. A floresta estava adoecendo porque sua outra metade, o seu herdeiro, estava desconectada. A praga de pedra não era um ataque, era um sintoma de um coração partido. A visão me mostrou o que eu precisava fazer. Para curar a floresta, eu precisava reatar a ligação. Precisava levar o amuleto até o coração da floresta, o lugar de onde toda a vida brotou, e despertar a seiva antiga dentro de mim. A jornada foi a parte mais difícil da minha vida. A floresta petrificada era um labirinto traiçoeiro, mas o amuleto em meu peito pulsava com um calor suave, guiando-me, mostrando quais caminhos ainda tinham um resquício de vida. Finalmente, cheguei. O coração da floresta era uma gruta subterrânea, iluminada por cristais que emitiam uma luz pálida. No centro, as raízes de todas as árvores se encontravam, entrelaçadas como um grande coração de madeira, mas estava quase todo petrificado. E no meio dele uma figura se formava. Não era um monstro de garras e dentes. Era uma sombra, uma mancha de vazio e silêncio,
que parecia sugar a pouca luz que restava. Era a sombra do desequilíbrio, a personificação da nossa conexão quebrada. Tão pequeno, a sombra sibilou em minha mente. Sua voz era ausência de som. Um herdeiro que nem sabia seu nome. Você não pode nos salvar. Você não é um guardião. O medo me paralisou. A sombra estava certa. Eu era só o Kael, o garoto quieto. O que eu poderia fazer? Fechei os olhos, esperando o frio da pedra tomar conta de mim. Mas então, senti o calor do amuleto contra meu peito. E lembrei do cheiro do musgo depois da chuva, do sabor das amoras silvestres, do som do vento assobiando nos pinheiros. Lembrei do meu lar. A sombra podia ter a dúvida, mas eu tinha o amor. Abri os olhos. Você tá errado, eu disse, minha voz ecoando na gruta. Eu não preciso ser um grande guardião. Eu só preciso ser parte desta floresta. E caminhei até o centro do coração de raízes. A sombra tentou me alcançar, mas não era física. Era feita de medo. E eu não estava mais com medo. Coloquei minha mão sobre a maior raiz petrificada. O amuleto pressionado contra a pedra fria. Fechei os olhos e não tentei lutar. Eu me rendi. Deixei a seiva antiga, que eu finalmente sentia correr em minhas veias, fluir de mim. Ofereci minha força vital, meu calor, minha memória de volta para a floresta. Por um momento, tudo ficou escuro. Senti uma dor aguda, como se eu mesmo estivesse virando pedra. Mas então, uma pulsação, uma onda de luz verde esmeralda explodiu de onde minha mão tocava a raiz. A luz se espalhou pela gruta, fazendo os cristais brilharem intensamente. A sombra do desequilíbrio gritou, não de dor, mas de surpresa, e se dissolveu na luz, como a escuridão se dissolve ao amanhecer. O chão tremeu. Um som profundo e ressonante ecoou por toda a floresta. Era um murmúrio. A floresta estava acordando. Quando voltei para a vila, o sol estava nascendo. E com ele, a canção, o farfalhar, o zumbido, o canto. Tudo estava de volta, mais alto e claro do que nunca. As árvores, antes cinzentas e duras, agora brilhavam com vida, a pedra recuando como gelo sob o sol da primavera. Eu não era mais apenas Kael, o garoto comum. Eu era Kael, o herdeiro da seiva antiga. Eu era o guardião. E meu trabalho, minha jornada, estava apenas começando. Gostou da história? Então se inscreve no canal, comenta e compartilha com os amigos.